Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal onde a gente faz muito patchwork. Na aula de hoje, nós vamos atacar de novo os nossos retalhos para fazer um cesto bem colorido e super útil para guardar várias coisas. Eu fiz o tamanho G, o tamanho M e o tamanho P. E quando você não estiver usando, você pode empilhar e guardar tudo no mesmo lugar. Para todos eles, eu usei retalhos para fazer a faixa colorida, mas você pode usar essa faixa fazendo um tecido estampado ou, se não, um seminole que fica bem legal. Vamos atacar os nossos retalhos e não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma aula e compartilhar com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Deixe nos comentários o que você achou e o que mais gostaria de aprender. Nessa aula, nós vamos fazer o tamanho M, que é esse aqui intermediário. Todas as medidas e os moldes para os 3 tamanhos estão no PDF. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar o projeto. Pegue seus retalhos e vamos começar. Para esse trabalho, eu resolvi usar os meus retalhos, fazer um aproveitamento dos retalhos que eu tinha. Peguei o meu saco de faixas aqui de retalhos, tem faixa de vários tamanhos, tem pedaços que não são faixas, triângulos, e eu vou tentar usar bastante desses meus retalhos na minha cesta. Isso aqui é para a gente fazer a parte, esse aqui é o cesto pronto, para a gente fazer essa parte colorida do detalhe do cesto. Para isso, eu cortei uma faixa de papel manteiga do tamanho que eu queria, para ser a base para a gente fazer todo esse trabalho desse tipo crazy aqui que nós vamos fazer. Se você não quer aproveitar os seus retalhos, você pode usar uma faixa de um tecido estampado, ou se não, fazer um trabalho de seminole e aproveitar para embelezar o seu cesto, a lateral do seu cesto. Vou mostrar para vocês na máquina como eu fiz esse trabalho aqui usando a faixa de papel manteiga de base. Depois a gente vai arrancar esse papel manteiga para o cesto não ficar crocante, né? Mas eu uso ele de base para ter certeza que a faixa vai ficar reta. Isso aqui é bem gostoso. Eu fui com esse bolo aqui para o lado da máquina e fui pegando pedaços, retalhos de tecido que cobririam a largura da minha faixa e fui montando o meu trabalho bem aleatoriamente, bem gostoso, sem pensar muito, sem fazer conta. Sobrou muito retalho, viu, gente? Vou ter que fazer muito cesto para aproveitar tudo isso. Agora que a gente já terminou, completou toda a nossa faixa com os retalhos, nós vamos refilar para ela ficar reta. Vou virar do avesso e usar o limite do meu papel como referência para fazer o primeiro corte. Eu gosto de virar depois pelo direito e refilar na medida. Vou pegar agora faixas da cor da minha cesta, uma mais larga para a parte de cima e uma mais estreita para a parte de baixo. E vou costurar essas duas faixas na nossa faixa colorida. Uma na parte superior, uma na parte inferior.
Com ela costurada, agora eu já posso arrancar todo esse papel para não ficar crocante o meu cesto. Nossa faixa já está limpa, tirei todos os papéis. Vamos reservar essa lateral e pegar um pedaço de manta. Aqui eu tô usando R1 e uma faixa de filter para dar uma estrutura para o nosso cesto. No lado que tem a cola da manta, a gente vai posicionar esse filter centralizado, deixando pelo menos 1 centímetro de manta para cada lado e passar um zigue-zague por toda a volta, prendendo essa faixa de filter na manta. Com a manta em uma peça só, já preparada, eu vou virar para o lado fofinho, vou deixar o filter para baixo e vou encaixar a minha lateral centralizando no filter, para ficar um pouco sobrando além do filter, em cima e embaixo. E agora eu vou passar umas costuras prendendo essa faixa na manta com uma linha que combine com o tecido. Vou fazer uma coisa bem simples, só vou passar uma costura aqui na vala de cima, na vala de baixo e algumas paralelas na faixa superior e inferior. Depois de fazer todo o quilting aqui, eu fiz quilting reto, eu vou refilar e tirar esse excesso de manta. Para o fundo do nosso cesto, nós vamos pegar uma manta, riscar o molde, cortar o filter também no molde, do lado que tem a cola, centralizar o filter no nosso risco do molde. E aí passar um zigue-zague por toda a volta do filter, prendendo esse filter na manta, igual a gente fez com o filter na lateral do cesto. E vamos precisar também de um retângulo do fundo, para depois a gente colocar nessa manta preparada. Está a manta preparada, então eu tenho o contorno do meu molde que eu risquei na manta, que é essa parte de lápis, e depois eu cortei o molde, o filter também no molde e centralizei dentro da minha marca de lápis. Eu vou virar agora do lado fofinho. Então, eu coloquei o filter do lado da cola, vou virar do lado mais fofo, colocar o meu tecido de fundo, ver se ele fica centralizado aqui no molde. E fazer um matelaçado nesse tecido de fundo com a linha na cor do tecido. Depois de fazer todo o trabalho de matelacer aqui no fundo, nós vamos agora passar uma costura de segurança aqui, um fio de cabelo para dentro dessa marcação. Por toda a volta, antes da gente refilar.
Passada essa costura por toda a volta, que é a nossa costura de segurança, por isso que ela tem que estar para dentro dessa linha do molde, porque a gente vai agora refilar exatamente em cima da linha e eu não quero cortar essa costura. Então, é só ir com a tesoura por cima da linha e cortar o nosso fundo no formato que ele deve ser. Agora, eu tenho o fundo e a minha lateral, os dois já prontos. Antes de costurar a lateral no fundo, eu vou usar essas duas peças de molde para eu cortar o meu forro. Eu vou cortar um forro do tamanho do fundo e um forro do tamanho da minha faixa lateral. Com os dois forros cortados, usando essas peças de fora como molde, nós vamos fazer o mesmo procedimento, tanto na parte externa quanto no forro. A primeira coisa é pegar essa lateral, juntar direito com direito e costurar uma na outra, formando um anel. A gente vai fazer isso nessa e nessa. Para fechar o nosso cesto, nós vamos fazer o mesmo procedimento no forro e na parte externa. Vou mostrar para vocês na parte externa, depois é só repetir com o forro. Nós vamos costurar no fundo a faixa menor. Então, lembra que a gente colocou uma faixa menor na parte inferior e uma faixa maior na superior. Nós vamos colocar a menor para costurar no fundo. Vira ela do avesso. Aqui é legal você marcar os 4 meios e marcar os 4 meios na faixa também. Você tem a costura, ela dobrada, a gente já tem a metade da faixa, marca em cima e embaixo. Depois encontra essa marcação com a costura e faz a marcação desse meio e desse meio. Aqui, em cima e embaixo, e aqui, em cima e embaixo. Então, prestando atenção para costurar a faixa menor no fundo, nós vamos colocar direito com direito e encaixar primeiro os meios. Depois de encaixar os meios, você vai distribuindo esse setor e prendendo. Você pode usar clips, pode usar alfinete. Quem quiser pode até alinhavar primeiro antes de levar para a máquina de costura, aí fica a critério de cada um. Vai distribuindo tudo nos 4 setores até você ter todo ele preso. Nós vamos fazer a mesma coisa com o forro. Achar os meios, tanto do fundo quanto da faixa, encaixar primeiro os meios e depois distribuir o alfinete por toda a volta. Aqui na parte externa, como tá grosso, eu gosto de usar o clips, e aqui no forro eu uso o alfinete mesmo. E eu não economizo alfinete. Eu vou prendendo tudo muito bem para nada sair do lugar e a gente ficar tranquilo quando for para a máquina. Nós vamos passar uma costura por toda a volta usando o pé de máquina e aqui no forro deixa uma abertura para depois conseguir desvirar o cesto, de preferência na parte mais reta. Então, eu vou fazer toda a curva aqui e deixar essa abertura na parte reta. Legal de dar um retrocesso no começo e no final da abertura, porque como esse aqui é bem grosso, a gente vai ter que fazer um pouco de força para desvirar, e aí a costura não abre.
parte externa e o forro já com o fundo, a gente vai virar a parte externa para o lado do direito. E colocar o forro, que a gente deixou aberto aqui para poder desvirar. E para fazer o fechamento do forro com a parte externa, eu vou pegar a parte externa direito, com o direito do forro. Então, eu vou colocar ela por dentro. Então, aqui eu tô com o direito da parte externa, direito do forro. Os dois se encontrando aqui dentro. Vou encontrar os meios que eu já tinha deixado marcado. Do forro com a parte externa. Vou colocar mais alguns clipes para prender melhor toda a volta. E a gente vai passar uma costura pé de máquina por toda a volta. Toda a boca presa, vamos pela abertura desvirar o cesto. Agora, nós vamos acertar essa costura, levando o forro para trás e deixando só a parte externa para o lado de fora, por toda a boca, para nós podermos passar um pesponto aqui e prender o forro no lugar para o lado de dentro. Vou passar um pesponto na boca toda, em toda a volta. E eu escolhi usar uma linha mescla, que eu acho que combina bem com todo o colorido que a gente tem aqui fora. Depois de passar esse pesponto, a única coisa que falta é fechar o forro, a abertura que a gente usou para desvirar, com pontos invisíveis. E aí, fica pronto o nosso cesto. Aqui o nosso cesto pronto, já pespontado, com o fundo fechado. Esse que a gente fez na aula foi o tamanho médio, mas o jogo, ele tem um médio, um pequeno e um grande. E o legal é que se você não estiver usando algum, é só encaixar um no outro. E guardar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês na próxima. Um beijo da Pituca Sapeca.